Olá pessoal, bom dia. Eu vou falar hoje a respeito de um recurso aqui que vai nos ajudar em certos efeitos de transformação junto à malha de um objeto. Trata-se do Proportional Editing, é a edição proporcional. Eu vou usar a versão 3.6.4 para tentar mostrar a vocês como é que a gente pode usar de forma prática esse recurso. Alguns conhecem, outros não. Isso é válido para aqueles que estão começando. Eu tenho uma malha aqui, e essa malha é uma malha cúbica bem simples. Eu poderia entrar com ela no modo Edit Mode. Aqui simplesmente eu posso ativar a ferramenta com o botão direito, que é a ferramenta Subdivide, e poderia dividir esse objeto cúbico em 10 vezes. Vocês vão ver que a malha do objeto cúbico ela fica complexa. A quantidade de vértices, arestas e faces vão ser bem maiores que aquele cubo simples inicial. Como é que funciona essa ferramenta Proportional Editing? Ela fica aqui em cima, tá, pessoal? Se vocês encostarem o cursor, vocês vão ver que aparece aqui, ó, Proportional Edit. Então, essa ferramenta se encontra no modo de edição. Aqui ao lado vocês vão ver uma forma, que é chamado Proportional Editing Falloff. Então, se a gente clica, vocês vão ver que eu tenho alguns tipos de comportamentos que essa ferramenta irá executar durante o processo dela. Como é que ela é acionada? É no momento que a gente usa as transformações de um objeto. As transformações, como a gente viu, fica aqui, ó, no lado esquerdo, que é o Move. Quando a gente utiliza o Move, selecionando todo o objeto, vocês vão ver que ele cria umas setinhas de deslocamento para os eixos que a gente desejar. Se a gente clica aqui em Rotate, a gente clica e obtém alguns círculos que vão permitir a gente girar o objeto de acordo com o eixo que a gente precisar. Tá? E aqui nós temos a escala. Temos também uma ferramenta que é a transformação universal. Ela abrange tudo. Ela abrange deslocamento, rotação e escala do objeto ao mesmo tempo. Mas vamos lá entender como é que funciona o nosso recurso denominado edição proporcional. Então repare, eu vou querer olhar esse objeto como se estivesse olhando ele de frente. Vou usar a visão que é a visão wireframe para poder vê-lo no modo raio-x para facilitar. Digamos agora que eu queira selecionar desse cubo aqui essa parte central dele, que são esses 4 vértices, tanto da frente como do fundo. Então, selecionando aqui o Vertex Select e usando a ferramenta denominada Select Box, simplesmente eu pressiono o botão esquerdo e seleciono esses vértices que estão aqui e como eu estou usando a visão wireframe, vocês vão ver que ele também seleciona os vértices do fundo, já que está no modo wireframe. Para acionar qualquer ferramenta de transformação que eu deseje, eu poderia utilizar aqui a tecla S, que é o atalho da escala. Então, usando S, eu posso empurrar o mouse e vocês vão ver que eu consigo um efeito nesses vértices diferenciados, tá? De forma livre. Esse efeito aqui, se vocês notarem, vai ter uma certa orientação a partir dos vértices que nós selecionamos, os 4 da frente e os 4 do fundo. Se eu tiver a intenção de fazer com que essa ferramenta ela consiga atingir um número maior de vértices que estão próximos ao que eu selecionei, aí eu posso entrar com a ferramenta denominada edição proporcional. Como assim, Luciano? Usando a escala e S, vocês vão ver que eu afeto somente esses 4 vértices. Se eu ativo aqui em cima a opção Proportional Edit, clicando com o botão esquerdo, ela vai ficar aqui com a tonalidade no azul claro. Usando a tecla S, vocês vão notar que surge um círculo. Esse círculo é a área de orientação da ferramenta chamada Proportional Edit. Veja que eu consigo abranger o efeito sobre outros vértices que estão aí, ó, junto à área que eu selecionei. Veja que eu aumento aqui, ó, a seleção e o procedimento de movimento desses vértices selecionados. Para controlar essa área, enquanto eu estiver com a ferramenta ativa, eu uso o botão Scrolling do mouse, que é aquela esfera ou bolinha redonda que fica aí no meio do mouse. Se eu empurrar para cima, eu diminuo o efeito da área que será atingido pela ferramenta, ó, e eu consigo estabelecer uma área de ação menor durante o efeito. Se eu uso ele para baixo, eu estendo
e consigo fazer um efeito diferenciado. Então o scroll do mouse para cima ou para baixo é quem vai controlar a ação da ferramenta de transformação com o recurso denominado aí, ó, Proportional Edit. Então isso é interessante para a gente poder fazer a seleção aproximada de uma determinada região da malha que nós selecionamos. Aqui, se olharmos o objeto pelo modo, vocês vão ver que eu consigo criar um efeito, ó, diferenciado na seleção que eu fiz aqui dos objetos usando a ferramenta pelo modo Proportional Editing. Só que essa ferramenta vai estar ativa e qualquer efeito que você queira fazer de transformação, seja deslocamento, de rotação ou de escala, essa ferramenta estará ativa durante o procedimento. E eu não quero isso. No momento que eu uso para uma determinada situação de efeito que eu deseje junto à malha, eu posso então desabilitar a ferramenta para que ela não influencie novamente dentro do procedimento. Então, se eu olho esse objeto agora pela lateral, eu posso usar a visão Wireframe, clicando fora para desabilitar a seleção anterior, os vértices internos, ó, desse cubo. E aqui eu poderia, nesse exemplo agora, utilizar uma rotação. Se eu uso a rotação, veja que eu consigo rotacionar o efeito que eu tenho aqui, ó, dos vértices selecionados. Diferente, eu vou dar o ESC aqui para sair, se eu usar o modo utilizando o recurso aqui, que é o recurso Proportional Edit. Aqui eu posso rotacionar, vai aparecer, está vendo que interfere agora a área e ele começa a selecionar os vértices bem próximos aos que eu selecionei. Então, usando o scroll para baixo, eu diminuo a área de ação da ferramenta Proportional Editing e posso clicar para gerar um efeito na malha diferenciado. Voltando à vista sólida, veja que eu crio aqui, ó, uma forma diferente de entender aqui o processo de uso da malha. É uma ferramenta que vai nos ajudar muito. Só devemos lembrar que sempre que acabamos de usar essa ferramenta, é interessante que a gente desabilite ela. Mas para entender melhor a ferramenta, por exemplo, eu vou voltar para o Object Mode, usar o X para apagar o que eu fiz e adicionar uma Mesh Plane. Vou entrar com ela no modo Edit Mode. Aqui agora eu posso simplesmente usar o botão direito, subdivide, e vou aumentar esse número de cortes aqui para 50, por exemplo. Veja que a malha plana agora tem um efeito aqui topológico bem interessante. E agora eu posso utilizar essa ferramenta para estabelecer uma seleção que eu queira aqui dessa região. Por exemplo, se eu quiser olhar por cima e quiser utilizar a ferramenta de seleção, eu poderia utilizar essa área aqui, ó, como exemplo, para selecionar. Veja que ela está selecionada. Posso dar um giro. Como eu estou com a ferramenta, que é a ferramenta ativa, acionando o Move, vocês podem ver que no momento que eu seleciono a seta azul, pressiono o botão esquerdo e tento puxar para cima, o círculo vai aparecer. E olhe como ela interfere nos demais vértices que estão próximos à área selecionada. Se eu diminuo o scroll, eu estou fazendo com que essa área aumente. Se eu aumento o scroll, eu faço com que o efeito seja feito de forma mais limitada, bem próxima à região que eu selecionei. Scroll para baixo, eu atinjo uma área maior do que eu selecionei. Agora eu poderia também criar outros efeitos possíveis, como usando as formas de comportamentos que eu estou utilizando para tal efeito. Por exemplo, se eu quiser aqui selecionar o modo denominado Random, quando eu selecionar qualquer vértice desse aqui e tentar empurrar a seta para cima, olha como é que ele vai fazer o efeito, de forma randômica. Ele vai selecionar os vértices mais próximos e vai gerar o efeito de transformação usando o deslocamento com o modo Proportional Editing ativo. Se eu seleciono esse ponto daqui e uso outra condição falloff aqui, por exemplo, root, quando eu tentar puxar, olha o efeito que ele vai fazer nessa região. Se eu aumento, usando o scroll do mouse para baixo, eu atinjo uma área maior. Então, um recurso que, além de permitir que a gente gere efeitos de terrenos interessantes dentro do Blender, vai nos permitir fazer uma diversidade
de funcionamentos aqui diferenciados durante o processo. Essa ferramenta, a gente, para poder usá-la, a gente pode ativá-la, determinar qual o formato de comportamento que ela vai ter durante o procedimento e usarmos a ferramenta de transformação de acordo com o efeito que a gente queira utilizar aí junto à malha. Vamos ver outra forma de exemplo. Então vou ocultar esse aqui, vou utilizar aqui a adição de um objeto cúbico e um S. Vamos entrar com ele no modo Edit Mode e olhar pela vista lateral. Eu vou encostar o cursor aqui junto ao objeto, vou usar o Ctrl R. Lembrando a vocês ó, que a ferramenta aqui está ativa, então a gente precisa desabilitar ela. Agora sim a gente usa o Ctrl R, porque senão vai ter interferência em certos efeitos que a gente precise fazer. Pronto. Aqui já fiz o primeiro corte. Vou usar o cursor novamente em cima, Ctrl R, e vou fazer vários cortes com Edge Loop pela vertical. Então eu venho aqui, uso o Wireframe para facilitar, o modo Vertex, e vou selecionar apenas essa área daqui. Só que aqui eu quero usar a ferramenta Proportional Edit. Pronto. Aqui eu vou usar o Fall-Off na condição Smooth, suavizada. Pronto. Selecionado agora, se eu usar o S, veja que eu vou ter essa área de afeto aí, mas eu vou aumentar isso aqui ó, de tal forma que ele me dê esse efeito aqui e vou clicar com o botão esquerdo para fixar. Dessa forma, desabilitando aqui o objeto, que é o recurso Proportional Editing, eu volto para o modo e volto para o modo Object Mode. Olha o efeito interessante que eu dei usando a ferramenta em cima de um objeto em forma de um polígono. Espero que vocês possam ter compreendido o funcionamento e que possam aplicar nos projetos que vocês estejam aí realizando junto à área de vocês. Até o próximo vídeo e grande abraço.